nós não temos um véu branco. A Bíblia nos diz que nós receberemos essa veste branca, limpa, pura, do noivo amado. E o noivo que se preocupa muito com a sua igreja, que ama muito a sua igreja. E quando Jesus estabeleceu esse lugar onde nós estamos hoje, Ele estabeleceu em amor, Ele planejou em amor. E hoje tudo o que nós sentimos nesse lugar, quando nós nos reunimos em família, é fruto do próprio coração de Deus. Quando nós nos reunimos nesse lugar para adorar a esse Jesus que é tão lindo, maravilhoso, nós somos tomados por uma alegria que não importa como foi o nosso dia, quando nós chegamos aqui, existe cura na nossa alma. Existe um banquete preparado para nós todas as quintas e domingos. Existe um encontro marcado. E quando nós estamos longe desse lugar, ou nós passamos domingos sem vir, quintas-feiras sem vir, existe algo causado em nós que é uma falta enorme desse encontro com Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata. Cante com alegria no seu coração. Só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, nós já chegamos ao coração de Deus, aquilo que parecia a metade se torna completo. Que a nossa essência é estar em Deus, é buscar a Deus. A vida, essa vida ou essa morte, que desde o dia que a gente nasce, começamos a morrer, ela é incompleta sem Deus, porque Deus é a vida eterna, amém? E todas as vezes que nós vamos ouvindo isso vai sendo trabalhado dentro de nós, por mais que o nosso corpo mortal não queira muito saber disso. Não interessa a ele o seu fim, que é a morte. E nós acabamos nos confundindo com isso, porque parece que quando falamos de morte, estamos falando de nós, e não estamos falando de nós. Em eternidade, em eternidade. Tem crente aqui nesse lugar? Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Abra a sua boca e diga: santo, santo, santo é o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus respeita os teus pensamentos mais do que as tuas atitudes e palavras. Estou falando Deus.
Deus respeita os teus pensamentos mais do que atitudes e palavras. Agora o diabo, porque ele não sabe o que você pensa. Você entende? Agora, quando você está em casa, que algo ruim se levanta, em vez de você dizer um palavrão, você diz assim: louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aí ele se dobra na tua presença. Agora, o teu quarto, você pode calar a boca lá e chora, porque Deus conhece teu pensamento. Agora, quando você se levantar contra o inferno, levanta a tua voz, levanta a tua mão e diz: louvado seja o nome do Senhor, por Ele e para Ele seja todas as coisas. Não importa o que você esteja passando, importa é como você está agindo diante daquilo que você está passando. Como é que você está agindo? Calado na presença de Deus ou calado na presença do diabo? Falando na presença de Deus. Tem gente que entra no secreto, vai orar, não deixa nem Deus falar. É só ele, blá, 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 rezando. Não reze, ore. E não medite na hora da guerra. Adore, exalte. Você está entendendo? Hora de guerra é hora de exaltar. É hora de você dizer: Senhor, eu louvo o teu nome, por mais que Satanás está aqui enchendo meu saco. Eu louvo o teu nome. Alguém está aqui nesse lugar? Alguém está aqui nesse lugar? Então levante a sua mão e diga: Senhor, eu louvo o teu nome. Senhor, eu louvo o teu nome. Independente do que eu estou passando, eu louvo o teu nome. Grande é o nome do Senhor. E o diabo vai se calar na tua vida. Ele não pode ter a voz maior do que a sua. Você tem que ter a voz mais forte, porque a voz que ecoa de dentro do teu coração é aquilo que está cheio. E o que teu coração está cheio? Cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus. Então apenas fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está ali, falta a necessidade batendo na porta, a conta para pagar, e você: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa o diabo rir, deixa ele achar graça, porque ele não entende das coisas dos céus. Ele entende somente uma coisa: que o Senhor é Deus e não há outro como Ele. Então ele precisa entender que você também entendeu isso. Diga comigo: o Senhor é Deus. Fale forte: o Senhor é Deus. Diga: o Senhor é Deus nessa situação. O Senhor é Deus na minha causa. O Senhor é Deus no meu sofrimento. O Senhor é Deus na minha vitória. O Senhor é Deus em toda a situação que eu estou vivendo. O Senhor é Deus acima de todas as coisas. Pastor, eu não consigo. Eu sou aquele que quando estou passando por problema, nem orar eu não oro, nem dar um glória a Deus eu não dou. Pois é, Deus está te refazendo, não está? O problema não é com Deus. Deus é eterno e não é movido por emoções. Agora a pergunta é: até quando você aguenta isso? Que Deus vai te espremer até você dar um glória a Deus. Você entende? Até você aprender que a Ele, por Ele são todas as coisas. E quando você aprender isso, meu irmão, minha irmã, o inferno vai estremecer. O diabo vai começar a se curvar, porque um filho de Deus que manifesta a glória dele nessa terra pisará serpentes e escorpiões. Agora é com autoridade. Aleluia! Glória a Deus! Então coloque a mão no seu coração, vamos adorar. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus, se preciso for. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Não tenha medo de orar assim. Não tenha medo. Aleluia. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo.
busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Levanta tua mão direita no céu, é a mão que Ele te levanta. Me refaz. vaso nas mãos do oleiro, como um vaso nas mãos. É pra minha vida, e faças de novo. Eu quero ser o Senhor Deus. Eu quero ser
Ainda que doa, cante. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. A palavra que vem sobre nós são palavras eternas. Eternas. Céus e terras, mesmo que passem, permanecerão. Pai, nós estamos aqui essa noite e o teu coração nesse lugar é tão doce, é tão humilde e ao mesmo tempo é tão poderoso, que nos dá certeza de vitória. Senhor, nossos medos, nossas inseguranças, nossos achismos, aquilo que muitas vezes se desfaz nas nossas mãos, que são obras nossas, que nos deixa às vezes incrédulos em determinadas situações, só prova que a tua grandeza e o teu amor é o que nós devemos confiar, e que nada nem ninguém pode nos separar de ti. A grandeza do teu Filho Jesus Cristo, que foi incompreensível aos homens desse mundo, mas que para nós foi revelado e nos foi motivo de salvação. Pai, essa noite sobre esse lugar, o teu Espírito opera, e Ele pode curar aqui, se alguém crê. Ele pode transformar aqui, se alguém crê. Ele pode libertar aqui, se alguém crê, porque se creres verás a glória de Deus. Você pode levantar sua mão crendo agora e fazer uma oração que talvez você esteja até um pouco sem fé para fazer. Mas diante dessa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida, qual oração você faria? Qual oração você começaria esse culto dizendo? Porque às vezes, querida, você vem para esse lugar para não pedir nada. Existem canções que dizem: eu não vim te pedir nada. Eu sei, isso é lindo, é maravilhoso, porque para Deus é tudo, Ele é tudo para nós, amém? Mas quando você vem para um culto de oração para não pedir nada, e sendo você quem é, você está errada. Você está totalmente errada. Por quê? Porque você precisa. Não, mas Ele já sabe que eu preciso, sabe? Mas Ele precisa que você saiba e creia que Ele pode te ajudar, aleluia. Então, se você fosse pedir agora, o que você pediria a Deus? O que você pediria? Na palavra de hoje vai se falar sobre um casamento. Logo você vai ver. E naquele momento que faltou o vinho, o que se pediria num casamento que falta o vinho? O vinho. Então o que você pediria hoje a Deus? Aquilo que te falta. Mas a palavra diz assim: vocês não recebem porque não me pedem nada. E às vezes nós estamos assim. Se não se tivesse pedido vinho, aquele casamento tinha sido um fracasso logo no início. E você pensa aí com você, talvez em alguma área da sua vida você esteja sendo um fracasso, uma vergonha. Será que Deus se alegra disso? Se nem você se alegra, haveria Deus de se alegrar? Então peça agora em nome de Jesus, crendo, e receberás da glória de Deus. Peça pelo seu filho, peça pelo seu pai, peça pela sua saúde, peça pelo seu negócio. Mas peça porque Ele é Deus e Ele é galardoador. Peça, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra e eu serei salvo. Se você não tem fé para falar, querida, toque no manto dele, que ele está passando pertinho de você aí, como aquela mulher que há 12 anos sofria. O que aquela mulher ia pedir? A não ser a cura. O que Bartimeu pediria a Deus? Sendo ele um cego, que não seja ver. E o que você
pediria a Deus agora? Só você sabe. O que é que Ana pediu a Deus? Ao ponto de Eli dizer: mulher, tu estás bêbada uma hora dessa. Eu fiquei pensando no estado daquela mulher, para que Eli se confundisse com ela estava bêbada. Ela disse: eu sou uma mulher amargurada de espírito. Mas ela estava ali chorando, dizendo: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus tira a minha vergonha, Deus tira a minha vergonha, Deus tira a minha vergonha. Chama a atenção do sacerdote, o sacerdote diz: vai, Deus já te ouviu. Talvez ele disse aquilo para se livrar dos urros de Ana, dos gritos, do choro dela. Ela estava incomodando ele. Mas não importa quem você tem incomodado nesse mundo, o que importa é aquele que te responde, amém? E se você pedir e crer, Ele está te respondendo agora. Você crê? Então peça, Pai. Diga: Pai, o Senhor sabe que eu preciso. Me dê isso, me dê paz, me dê segurança, me dê ânimo, me dê coragem, me dê força. Não sei o que você precisa, mas você sabe. Diga: Senhor, me dê ânimo agora, me dê força agora. Senhor, coloca no meu coração agora uma palavra de fé ao suficiente para suportar o que eu tenho passado. Senhor, arranca esse desânimo. Senhor, arranca essa depressão. Senhor, arranca essa ansiedade. Eu não sei, você sabe. Apenas peça e creia. Oh, xaralabaralaiala chorerei. Peça. Teu amor me sustenta. Isso, pedi e recebereis. Buscais e achareis. Batei e vai se abrir a porta para você. E Senhor, só tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Eu sei quem tem me sustentado de pé.
Eu sei quem tem me trazido até aqui. Às vezes nos braços, como aquele poema Pegadas na Areia. Às vezes nos braços, que só fica as pegadas dele na terra. E às vezes a gente acha que essas pegadas são as nossas. E Senhor, aonde tu estás? Que não me responde. Ele está me carregando nos braços. Comigo, eu sei em quem eu tenho crido. Diga, eu sei quem tem me trazido até aqui. Diga, Ebenezer. Fale forte, Ebenezer. Até aqui me sustentou o Senhor. Isso é para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Nunca ache que Deus tarda. Deus tem sempre um propósito para tudo. Eu acho tão interessante quando nós entendemos e aceitamos isso. E não é só entender, é entender e aceitar. Deus tem um propósito para todas as coisas. E às vezes você não sabe o que passa, o que está passando, né? Tá lembrando daquele vídeo, Sara. Sara enviou para mim um vídeo essa semana de um irmão que descobriu que estava com leucemia, que é câncer no sangue. Ele nem sabia que era câncer no sangue, mas ele sabia que era algo grave. E aí ele foi falar com o seu pastor, pedir oração. E o seu pastor orando por ele e dizendo, mas irmão, isso é muito grave. E ele, não, mas Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, Deus está no controle de tudo. E ele foi para o hospital, se internou, se operou, né? Foi fazer as quimioterapias dele. E cada testemunho dele é que ele estava evangelizando fulano no hospital, evangelizando ciclano no hospital. Deus estava fazendo uma obra, que agora tinha culto no hospital todo dia. E a Sara mandou até uma frase assim, eu quero ter esse nível de fé. Irmão, é isso que nos atrai, é ter esse nível de fé, né? Então não se engane com o seu cansaço. Observe, talvez hoje você passou o dia em casa descansando e está cansado do mesmo jeito. Talvez vai ter sono durante a palavra do mesmo jeito. Então pensa comigo, é algo carnal. Muitas vezes nós temos cansaço aqui e não temos cansaço assistindo séries e filmes. Então veja isso. Às vezes temos vontade, não temos vontade de vir para o culto, mas se os mesmos irmãos marcarem uma reunião em qualquer canto, você vai. Pensa nisso, tem algo errado. E só vai ser alinhado quando você for o suficientemente sábio para dizer, eu vou sem sentir, eu faço sem querer, eu dou sem ter vontade. Porque a vida do crente é isso. Não é estar fazendo as coisas com vontade de fazer, não. E se o pastor não falta um culto, não falto mesmo. E nem vou faltar para a honra e glória do Senhor. Mas não é porque eu sou pastor, não. É porque há muitos anos atrás eu me converti e eu disse, não falta um culto. Por causa do Senhor, não é por causa de igreja, não. Pega o outro microfone lá, esse aqui está descarregando. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você. Queira o nível de fé. Deseje o nível de fé. Esse nível de fé
Eu quero ter esse nível de fé que o meu coração anseia ter. Amém? Amém, gente? Você sabe quando é que vai acabar essa luta? Nunca, quando você morrer. Você tem quantos anos de convertido? Eu vou fazer mais de 20 anos. Quando eu me converti, essa mulher aqui, que não é mais garota, tinha 1 ano de idade. Eu lembro disso porque o último aniversário, o aniversário da Lara de 1 ano, o último, repreendido. Foi o último que eu passei, né? O último aniversário que eu passei sem ser crente. Mas eu, vendo as filmagens do aniversário dela, já tocava música Cassiane e Jairinho. Eu já estava me convertendo naquele tempo. E aquele foi o último fim de ano também que eu passei sem ser crente. E toda vez que eu vejo que eu tenho lutas ainda até hoje, mesmo depois de mais de 20 anos, eu glorifico ao Senhor por essas lutas. Porque eu ainda choro, eu ainda louvo, eu ainda quero muito, eu ainda sinto saudade de Deus. Todo dia, se Ele não falar comigo um dia, eu já estou com saudade. Eu me preocupo quando eu passo o dia ocupado. Não sei se você é assim, mas eu me preocupo. Quando eu passo o dia todo ocupado, que eu nem senti falta das coisas de Deus. Eu digo, Senhor, eu não quero isso para a minha vida não. Hoje é dia do trabalhador. Queria uma salva de palmas para todos os trabalhadores. Dê uma salva de palmas para eles. E eu desejei feliz dia do trabalhador para tantos trabalhadores. E eu ouvi uma frase de um trabalhador que sempre foi trabalhador até hoje, é um ancião e é trabalhador. E me deu aquele pensamento, né? De dizer assim, poxa, se eu tivesse seguido a minha profissão, aquilo que eu queria ser. Não sei, um advogado, um médico. Porque pastor é profissão, mas nem todo mundo acha que é. Mas aí o Senhor Jesus falou assim comigo, sabe, Ítalo? Enquanto eu estava ali ouvindo, sabe, Wilson? Aquele áudio de que trabalhei, sempre fui trabalhador. Parece tão honroso, e é honroso. Mas o Senhor falou assim no meu ouvido, Wilson: você escolheu a melhor parte. O Senhor falava assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Porque esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, ele não passa com a morte. Ele vai de eternidade em eternidade. E grande é a lavoura, igreja, mas são poucos trabalhadores. Que a palavra ceifeiro significa isso. São poucos trabalhadores. Talvez você seja hoje um dos que mais merece parabéns pelo seu trabalho. Mas não esqueça da obra do Senhor. É ela que deve satisfazer você. Glória a Deus. Levanta as mãos para cá. Vamos orar pela Lara. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Vamos nos preparar para ouvir a palavra. Quero colocar diante de Ti a vida da Lara, Tua serva. Que o Senhor possa usá-la poderosamente, Senhor. Tira toda a tristeza, todo o desânimo da gente, que a gente não possa perder esse momento, Pai. Coloca sobre nós um espírito livre e em paz, para que a gente possa absorver cada palavra que a Tua serva vai profetizar sobre a nossa vida hoje. Isso assim, em nome de Jesus. Repreendemos tudo que se levanta contra esse momento, toda preocupação, todo desânimo e sono. Nada vai impedir nem nos separar de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Boa noite, igreja. Vamos continuar a carta de João. Vamos para o capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia.
A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, isso não me diz respeito", respondeu Jesus. "Minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo o que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Os empregados seguiram as instruções. O mestre de cerimônias "O que você está fazendo?" questionaram os líderes judeus. "Que sinal você nos mostra para provar que tem autoridade para isso?" "Pois bem", respondeu Jesus, "destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei." Eles disseram: "Foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o reconstruirá em 3 dias?" Mas quando Jesus disse "este templo", estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Vamos orar, amém? Senhor Deus, Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor Deus. Ô Senhor, revela-nos, Pai, aquilo que o Senhor quer nos revelar esta noite, Senhor Deus. Abre, Paizinho, nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, Paizinho. Senhor, eis-me aqui, Paizinho, para ser Tua serva aqui, Teu instrumento, Paizinho, para que possa ser feita a Tua vontade, Paizinho. Senhor, que a Tua palavra venha ser, Paizinho, um manancial em nossas vidas. Que ela possa transbordar de nós a cada dia, Senhor Deus. Que não venha somente ser hoje, que não venha ser somente nos cultos, mas que todo dia possamos buscar mais de Ti, mais da Tua palavra, Senhor Deus. Isso em nome de Jesus, amém e amém. Vamos começar do versículo 1, amém? 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm vinho." "Mulher, isso não me diz respeito", respondeu Jesus. "Minha hora ainda não chegou."
interessante a carta de João, porque João, se eu não me engano, o Ítero falou isso no primeiro capítulo, que João quis passar para as pessoas que liam essa carta que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Cristo, que Jesus era grande, ele era divino, e ele queria passar de forma assim que as pessoas conseguissem entender através dos acontecimentos que aconteceu naquela época. Ele queria que todos soubessem que Jesus era verdadeiramente o Cristo. No versículo 4, eu não sei vocês, mas eu sempre achei estranho quando a gente lia essa parte. Parecia que ele estava parecendo meio agressivo. Parecia que ele estava sendo um pouco agressivo com Maria. Mas procurando, pesquisando e olhando de outra forma, ele na verdade só estava se posicionando. Ele estava como que dizendo assim: mulher, eu sou teu filho humanamente, mas eu também sou filho de Deus em primeiro lugar, e a Ele em primeiro lugar eu obedeço. É como se ele estivesse dizendo isso, só que com as palavras aqui da Bíblia. Ele estava só se posicionando, colocando a sua autoridade, esclarecendo para ela, tipo como se ele estivesse lembrando ela: olha, eu sou 100% humano, mas eu também sou 100% Deus. Eu obedeço ao meu Pai que está no céu em primeiro lugar. Vamos continuar. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. Alguns estudiosos falam sobre essa parte das pedras, porque esses potes de pedras, eles eram usados na purificação quando uma pessoa estava impura, por ter tocado num animal morto, as mulheres por estarem naqueles dias. E eles usavam esses potes de pedras enchios de água para eles se limparem, para se purificarem. E aqui a água se transforma em vinho, e alguns estudiosos falam que isso daqui representa o sacrifício de Cristo, que o sangue, o vinho, representa o sangue que foi purificando o nosso eu, dos nossos pecados. E isso é muito interessante, isso me chamou a atenção, porque faz sentido. O vinho, ele representa a alegria, mas ele também representa o sangue. E o sangue de Cristo por nós foi derramado por nós para nos purificar dos nossos pecados. E isso é uma simbologia que alguns estudiosos falam sobre. Vamos continuar. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, servem um vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Essa parte, ela já tinha me chamado a atenção na outra vez que eu fiz o meu devocional de João. E hoje, relendo, eu me lembrei exatamente da palavra como ela falou para mim. Essa parte que o anfitrião diz isso, ela tocou o meu coração como se fosse Deus dizendo para nós, assim, é como se ele tivesse, imaginem, como se Jesus estivesse lá no fim dos tempos e nós estamos chegando perto dele e ele diz assim: você guardou o melhor vinho, até aqui você me guardou.
Entre, seja bem-vindo. Vamos ceiar juntos. É assim que eu recebi esse pequeno versículo aqui. Vamos continuar. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. No versículo 11, que tem essa palavra sinal, eu lendo umas das Bíblias de estudo, tinha um significado que essa palavra sinal significava um acontecimento que tem um significado mais profundo. Os outros evangelhos, eles usam a palavra sinal como um significado de poder, para mostrar o poder de Deus. Já aqui em João, ele quis usar como um acontecimento que tem um significado mais profundo. João, ele colocou, se eu não me engano, 7 milagres somente nesta carta. E esses milagres, eles foram exatamente escolhidos, exatamente porque eles tinham uma profundidade no significado. Ele escolheu com essa intenção, que os milagres, eles não eram somente milagres. O foco do milagre não era o milagre, era Cristo. Cristo, quando ele fez os milagres, ele não estava querendo focar nos milagres. Ele não queria que as pessoas focassem no milagre, não queria que elas pensassem que o que era mais importante era o milagre, mas que através do milagre elas pudessem ver a glória de Deus se manifestar. E a gente vai ver mais pra frente como ele reagiu. E o interessante desse primeiro milagre que Jesus realizou, ele fez esse primeiro milagre e acredito que o propósito dele foi que os discípulos crescem nele. Porque acredito que até aquele momento eles ainda estavam meio em dúvida. Mas depois de ver o primeiro milagre, como aqui na palavra diz, com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Isso daqui eu acredito que não está em vão. Através do primeiro milagre, os discípulos começaram a crer em Jesus. E a partir disso, não deixaram de segui-lo. Muitos usam o simbolismo deste milagre com simbolismo para o casamento. E pode sim ser usado, que o casamento de Cristo com a igreja, de Cristo estar no nosso casamento com os nossos cônjuges, dele ser o vinho que traz a alegria, mas que nós não devemos deixar, o mais importante é que não devemos deixar que o milagre fique acima da glória de Deus, que nós possamos sempre olhar para esses milagres que são escritos na Bíblia e não vemos olhar eles com os olhos de é uma água que transformou em vinho, que legal. Mas que nós possamos ver nisso a glória de Deus sendo manifestada, não somente o milagre, porque Cristo não era um mágico que fazia mágicas para encantar o povo. Cristo mostrava a glória de Deus. Ele mostrava de quem ele veio, quem ele era, quem ele é e quem ele sempre será. Vamos continuar no versículo 13. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa
pela casa de Deus me consumirá. É interessante essa parte, porque é uma das poucas partes que a gente vê Jesus se irando, né? Ficando numa indignação extrema em relação às pessoas. E o mais incrível de tudo é que até nisso ele nos ensina, porque mesmo irado ele não pecou. Ele estava com um chicote na mão, mas ele não machucou ninguém, nenhum animal. Ele só quis fazer as pessoas caírem na real de que naquela época as pessoas tinham que ir para Jerusalém para a festa da Páscoa. Tinha mais duas festas que eram principais, que eles iam para Jerusalém, e por causa disso as pessoas começaram a vender no templo porque dava lucro, e por causa disso foi se perdendo o mais importante, que é a presença de Deus. Porque o principal da Páscoa judaica, a Páscoa judaica, era para relembrar o povo que saiu do Egito, era para relembrar o sofrimento e a libertação que Deus deu a eles. E eles estavam se esquecendo disso por causa, pensando mais em lucros, pensando mais em como vou ganhar o meu dinheiro esse mês com essa Páscoa. E Jesus ficou indignado com isso, ao ver que as pessoas estavam dando mais valor às coisas terrenas do que ao principal, que era dar glória a Deus por aquilo que eles iam fazer, dar glória a Deus pelo sacrifício que foi feito naquela época, para os egípcios liberarem o povo de Israel. Eles se esqueceram disso, eles estavam dando mais importância a quantos eles iam ganhar naquele mês por causa da festa. Eles iam ganhar através dos animais, através do dinheiro, da troca de dinheiro. Eles estavam mais importando com isso do que em louvar e agradecer a Deus pelaquilo que Ele fez, faz e ainda fará. E isso indignou demais Jesus. E mesmo assim Ele não pecou. Ele só apenas quis dar um choque de realidade naquelas pessoas que já estavam tão cegas pela... não é o orgulho, pela frieza, sabe? A frieza de pensar mais a religiosidade deles. Eles estavam mais focados em outras coisas do que em Deus. E isso era o principal que Jesus veio fazer aqui. Foi mostrar que Deus é Deus, a grandeza de Deus ainda existe. E as pessoas não estavam dando valor a isso, e isso indignou bastante. Vamos continuar. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destrua este templo e em 3 dias o levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram de que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Aqui, mais uma vez, Deus mostra sua autoridade como filho. E mais uma vez, Ele dá um sinal, agora de maneira falada, Ele dá um sinal que as pessoas não entenderam, que Ele estava falando do seu próprio corpo, Ele estava falando do seu sacrifício, que Ele ia sacrificar o seu corpo e em 3 dias Ele ressuscitaria. E os fariseus não quiseram entender, porque eles já estavam muito cegos pela religiosidade deles.
Jesus fala sobre a destruição do templo como símbolo do seu corpo, como sacrifício. E alguns estudiosos afirmam que Cristo é o verdadeiro templo, pois o templo é onde o céu e a terra se encontram, onde Deus fala e o povo ouve. E através do seu sacrifício, o céu e a terra se encontraram, o véu se rasgou e podemos ouvir Deus falar diretamente conosco. Esse capítulo de João, esse capítulo 2 de João, ele quer expressar de todas as formas possíveis a grandeza de Deus, a glória que Deus tinha através de Jesus, que Jesus veio aqui com o propósito de demonstrar que Deus se manifestava através dele, que ele era Deus e que ele estava ali com um propósito único de servir ao Pai, de obedecer ao Pai. João, usado pelo Espírito, escreveu toda a carta com o propósito de revelar a grandeza de Jesus, assim como Cristo tinha um propósito de revelar o Pai. E nós devemos fazer o mesmo. Nós, como cristãos, devemos derramar do vinho que temos em nós um pouco para as pessoas. Devemos fazer transbordar do vinho que há em nós para as pessoas. Devemos revelar o Cristo através delas. Não devemos revelar quem somos ou o que fazemos. Isso não é importante. O importante, o principal, é dar glória a Deus através da nossa vida, através das nossas ações, das nossas atitudes. Que nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar focar nele, para que a gente não venha se esquecer e acabar ficando cego como aquelas pessoas que tinham tudo para dar o melhor a Deus, mas preferiam se importar com quanto dinheiro eles iam ganhar. Que não venhamos deixar Deus indignado com a nossa falta de amor por Ele. Que possamos sempre lembrar que Ele deve estar em primeiro lugar. Não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos e que nunca vamos errar, mas que venhamos buscar ser parecidos com Ele, independentemente das nossas falhas, dos nossos erros, que Ele venha estar em primeiro lugar em nossa vida, que mesmo que as situações sejam difíceis, que a gente tenha os nossos momentos de estresse, de raiva, que a gente tenha as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas friezas, porque nós somos seres humanos, mas que isso não nos deixe nos afastar de Deus, muito pelo contrário, que a gente possa usar isso como um estilingue que nos aproxima cada vez mais do Pai. Amém? Queria que vocês dessem uma salva de palmas para Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu estava vendo esse capítulo agora, finalzinho, diz assim: não necessita que ninguém diga nada a respeito de ninguém, Jesus sabe tudo. Eu achei isso muito profundo, porque fala sobre intenção do coração. E fala ali que Jesus não estava se agradando do que aqueles homens estavam perguntando. E o porquê, né? A intenção do coração é o porquê você está perguntando, por que você está falando, por que você está fazendo, por que você está orando, por que você está ajudando, por que você está aqui essa noite. É interessante isso, essa profundidade, esse finalzinho. Coloca aí, Lígia, só esse finalzinho, tá aí? Finalzinho lá. Não necessita que ninguém diga nada. Ó, ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Só até aí? O meu é diferente. Coloca aí. Qual é esse daí? NTLH? NVI?
NVT, coloca Almeida Corrigida. Só pra gente ver. Tá aí. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. A minha ainda é diferente. A minha ainda é mais explicado um pouquinho. Coloca a NTLH, só pra gente ver. É a NTLH mais explicada que tem. Pois ele, e ninguém precisava falar a ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Isso é mais profundo, irmão, porque quando você vai no espiritual, ele está falando da razão, do porquê estava falando, ou porquê estava fazendo. Me lembrou daquela parte bíblica que fala dos 2 filhos, e foi feito um convite para trabalhar, e imediatamente um disse: eu vou, pai. E imediatamente o outro disse: não vou, pai, não vou não. Só que o que disse que ia, quem conhece a parte bíblica? O que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, foi. Deus queira que eu e você seja esse, que às vezes não quer ir, vai. Não quer fazer e faz. Você entende? Então por que você tem feito as coisas? É a pergunta que o Jonas tem que se fazer, o André, o Kilber, o Ricardo, eu. Por que eles estão tocando aqui? Porque não é simplesmente: eu estou tocando porque precisa. Pois está errado. Está tocando porque precisa? Está errado. Você tem que tocar porque Deus é Deus na tua vida, e te deu um talento, um dom, e você está aí para servir a Ele. É tocar, é pregar, é cantar. Às vezes eu vejo as meninas aqui, canta, dança, bate palma, tá no kids, tá no louvor, tá na mídia, tá não sei aonde, meu rapaz. Apaga a luz aí, apaga a luz. Começa a meditar. Por que você faz as coisas, filho? Por que você faz as coisas? Por que eu estou em tudo? Porque precisa. Pois está errado. É porque você tem que ser útil. Mas não adianta você dizer: Jesus sabe seu coração. Isso é interessante. Aleluia por essa palavra. Amém? Porque Jesus não precisa que ninguém venha dizer o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu estou pensando, porque Ele sabe. Ele sabe que às vezes que eu não quero eu faço. Quem aqui já ajudou alguém sem querer ajudar? E quem aqui ajudou alguém por ajudar? Ajudaria qualquer um, né? Eu ajudei fulano. Eu ajudaria. Sabe quem é? Ajudei. Não ajudei fulano. Rapaz, doeu em mim, mas eu ajudei. Por quê? Porque eu sei que ele estava precisando mais do que eu. Então, pelo real motivo que você fez, Jesus sabe, julga e dá a sentença. Aleluia. Vamos meditar sobre isso agora? Qual foi o real motivo que Jesus, fez daquela água? A Lara estava explicando, vinho. Qual foi o real motivo que ele expulsou os vendilhões do templo? Estava lá explicando. Qual foi pelo real motivo que ele disse: derrubem esse templo, em 3 dias eu vou construí-lo? Qual foi o real motivo das coisas? Qual é o real motivo que você está aqui, Leonardo? Qual é o real motivo que vocês vieram hoje fazer essa oração? Qual é o real motivo? Não precisa que ninguém diga, o Senhor já sabe. Aleluia. Comece a orar e a valorizar isso agora.
Dizer: Senhor, pelo real motivo da tua palavra eu te sirvo, pelo real motivo da tua palavra eu prego, eu oro, eu canto, eu sirvo na mídia, eu danço no louvor, pelo real motivo eu ajudo o próximo, por esse real motivo eu faço as minhas orações, por esse real motivo eu ainda estou de pé e te obedeço. Pelo real motivo, eu mesmo querendo muitas vezes ir embora, não vou, permaneço aqui, porque não há outro lugar, não há outro caminho. A revelação tão bombástica de Pedro: para onde irei? Não sei você, mas quando eu leio aquilo, eu imagino Jesus olhando assim, tendo um susto. Essas coisas nossas, né? Imagine Jesus tendo: rapaz, Pedro, não foste carne nem sangue que te disse isso, Pedro. Foste o próprio Espírito Santo. Que revelação tremenda, homem, tu teve agora. Para onde irei, Sara? Para onde eu vou se não for servir a Deus? Aonde é que eu estava agora? Se eu não tivesse firme no Senhor até hoje, uma coisa certeza eu tenho: a Débora não existiria. Que a Débora veio de uma das alianças que eu refiz com o Senhor e com a minha esposa, e disse: vamos ter um filho. Elas duas foram programadas, todas duas, nenhuma nasceu por acidente, tudo foi por propósito. Aleluia. Ele disse: vamos ter um filho? Vamos. E veio a Débora. Então, se eu tivesse desistido ali, ela nunca tinha nascido. Eu tenho que valorizar isso, Mateus. Você tem que valorizar isso, porque cada decisão que você vai tomar amanhã vai gerar quem você vai ser no futuro, ou não. Então, se eu sou um bom pai, não terei filhos frustrados. Se eu sou uma boa mãe, sua filha, seu filho vai estar mais protegido. Se eu continuo casado, o testemunho gera alguma coisa boa. Agora, se eu vou sucumbindo aos meus maus pensamentos, às minhas fraquezas, aquilo vai gerando queda, queda e queda. E um abismo chama outro abismo, mas uma glória chama outra glória. Amém? Então, de glória em glória, permanecemos firmes no Senhor. Comece a orar, a dizer: Senhor, o Senhor conhece os meus pensamentos e as ações que eu tenho que tomar de frente a cada decisão. E se o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor sabe a real intenção do que eu faço e por que faço, do que eu não faço e por que não faço. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim quando eu não faço. Se o Senhor sabe o real motivo do porquê eu não estou fazendo, é porque eu estou sofrendo. Me livra desse mal. Me tira de dentro dessa cadeia. Homens e mulheres que eram ministros na casa de Deus, por que deixaram de pregar a palavra? Mas foi por isso, foi por aquilo. Não, o Senhor sabe o real motivo. Não precisa ninguém falar. O Senhor sabe o real motivo. E diga: Senhor, eu preciso ser útil na tua obra. Por que você era um líder e hoje você não é mais? Será que você vai fugir da responsabilidade de ser mãe? Da responsabilidade de ser pai? Mas os meus filhos eu vou criar. Querida, querido, deixa eu te dizer: se Deus não guarda a tua casa, é em vão toda a tua proteção. É o que a palavra diz. Você já é um líder dentro da sua casa, mulher, cuidando da sua família. Deixa Deus cuidar delas e vá cuidar dos filhos dele. Pedro, você me ama? E se me ama, qual é a pergunta? Cuide das minhas ovelhas. E a sua filha não é ovelha do Senhor? O seu filho não é ovelha do Senhor? Agora, nem todas que o Senhor tem imputado para você cuidar, você tem cuidado. Porque eu vou cuidar só dos meus. Eu não, eu cuido dos meus, boto em primeiro lugar, mas eu cuido de vocês, sabe por quê? Porque melhor é dar do que receber.
Enquanto eu estou cuidando de vocês, o Senhor está cuidando da minha casa. Amém? Quem crê assim? Quando eu estou cuidando de vocês, o Senhor está cuidando das minhas filhas, está educando ela, está colocando visão para que elas sejam mulheres de Deus. Eu creio nisso. Cuidando da minha esposa. Aí eu vou deixar, não, agora eu vou ser egoísta, eu vou cuidar só da minha família. Vai cuidar sozinha? Eu espero que quando você precisar de cura, você tenha cura para dar a ela. Quando ela estiver doente, você tem essa cura para dar. Essa ajuda que todo ser humano precisa. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Que a minha família vai passar problema? Querido, todos vamos. Não somos loucos, todos nós vamos passar por problema. E nossos filhos não estão longe disso. Agora o Senhor, aquele que nós temos crido, guarda a minha casa e eu sou servo dele. Levante sua mão agora e diga: Senhor, eu sou teu servo. Diga: Senhor, eu sou teu servo, eu faço a tua vontade. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus e eu vou cuidar dos teus. Eu irei aonde o Senhor me enviar, eu falarei a quem o Senhor me falar, eu vou orar e vou curar a quem o Senhor me mandar. Senhor, enquanto eu cuido dos teus, o Senhor cuida dos meus. Crê assim? Crê assim? Então nunca vai faltar alegria nesse casamento. Seu casamento com o Senhor, a sua aliança com o Senhor. A vida do crente é assim, é muito bom no início. O primeiro amor, quem lembra do primeiro amor? Se você ainda não lembra do primeiro amor, é porque você não se converteu ainda. Se converta. Primeiro amor é uma das melhores fases que tem. Meu Deus, no primeiro amor eu só falava do céu. Era o céu para lá, eu parecia um doido. Eu andava, eu vi Jesus, Jesus falou comigo. Aí eu chorava, aí eu queria morrer, Ricardo, porque eu queria ir logo para o céu. Não era aquela morte ruim, não. Eu queria: Jesus, me leva logo. Era um negócio louco. Mas sabe o que Jesus disse assim? Leandro, nesse casamento entre eu e você, não se alegre muito com o início, porque o melhor vinho eu tenho guardado para o final. Então levanta a tua mão e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Foi muito bom o primeiro amor, Sara, mas só que o que Ele está fazendo nessa época vai trazer uma alegria para a eternidade, e será incomparável a glória de Deus. Vamos adorar com essa canção. Aleluia. Oh, Espírito Divino. Oh, se um homem judeu eu acende que havia em mim.
Senhor julga, mas Ele é aquele que é fonte de águas e traz suprimento sobre nós. Você crê? Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, dá o teu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, dá o teu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Queria que você convidasse alguém para orar agora, vamos orar 2 a 2. Busque alguém que você não orou ainda. Você sempre tem orado com a mesma pessoa, busque alguém que você não orou ainda. Alguém diferente. Abençoar a vida de alguém. Diga a ele, diga a ela, Senhor, essa fonte que o Senhor tem, dá essa pessoa agora. Senhor, essa fonte que o Senhor tem, derrama sobre a vida dela agora, sobre a vida dele agora. Derrama essa fonte sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda falta, Senhor. Quebra agora toda sede, Senhor. Traz o alívio espiritual, o alimento, Senhor, necessário para crer em tempos melhores. Arranque essa tristeza do coração dela, arranque essa tristeza do coração dele, arranque esse medo, Senhor. Se ela está com medo, tira o medo agora, em nome de Jesus. Tira o medo dele agora, Pai, em nome de Jesus. Dá ousadia, dá coragem, dá ânimo, Senhor. Abre os olhos dele agora, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo o pessimismo, Senhor. Tira toda a amarra do diabo que tem cegado, tem deixado surdo. Pai, em nome de Jesus, faz com que ele possa ver a terra que o Senhor tem prometido, dias melhores. Querida, vai ter dias melhores. Diga para ela, diga, querida, vai ter dias melhores. No seu casamento, o vinho vai ficar melhor ainda no final. Oh, Deus está limpando, não tenha problema com isso. Não tenha problema, é porque o zelo da casa dele consome ele. É por isso, querida, que muitas vezes ele exorta você, dá umas palmadas boas. É porque você é casa. É você que não pode vender nada dentro de você. Você não pode trocar as intimidades com Deus por coisas passageiras. Mas esse pensamento o Senhor tem julgado. E nesse juízo dele é um juízo justo e é fiel para seu bem. Então abençoe a vida dela. Diga, o Senhor vai te dar um final feliz. Aleluia, glória a Deus. Ele julga a real intenção. Continua firme diante do que ele tem falado para você, daquilo que ele tem expressado sobre a sua vida, sobre o que ele quer que você faça. Continua fazendo. Mas pastor, é que eu não sou digna, eu não sou digno. Mas ele é digno que você faça. Ele é digno, não é você, ele. Ele por ele, para ele. Continua firme. Deus tem um projeto para você. Continua firme. Deus tem um projeto para a sua família. Continua firme.
trabalha na obra de Deus, é o dia do trabalhador. Então se lembra da seara, se lembra da seara, e você não pode estar em casa, você tem que estar firme trabalhando na obra de Deus. Você tem que voltar a abrir sua célula, voltar a abrir o culto caseiro, você tem que voltar a fazer alguma coisa para Deus, voltar a fazer lives, voltar a fazer alguma coisa. Eu não sei o que é, Deus já tem colocado no teu coração. Apenas vai e faz, apenas vai e faz, porque hoje é dia de você lembrar que o trabalho do Senhor é melhor. Oh, aleluia, Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de sermos trabalhadores da tua obra, e não nos dispersamos disso, nem nos afastamos disso, Senhor. Pelo contrário, ficamos firmes diante daquilo que o Senhor tem nos indicado a ser, Pai Santo. Te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem sido Deus da nossa vida, e para Ele e por Ele são todas as coisas. Abrace a pessoa que você orou, diga: Deus é contigo. Não desista da obra, não desista do trabalho de Deus. Realinha o teu coração, volta ao primeiro amor. Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu, eu encontrei o bem mais precioso, que vale a pena gastar a nossa vida. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o mais precioso. Levante as mãos na sua casa agora. Ore pela sua família agora. Diga nomes. Pai, nossa casa está diante de Ti. Nós confiamos em Ti. O Senhor é Senhor da nossa casa. É o Senhor que protege, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, é o Senhor que levanta a mão protetora e nos cobre debaixo das suas asas. Pai, nós oramos, Senhor, e testificamos que dias melhores, de um vinho novo, de uma paz reformada, renovada, nós viveremos em nome de Jesus, Pai. E nós não teremos, Senhor, de forma alguma receio de entregar a nossa casa a Ti. Eu entrego, diga: eu e minha casa, eu entrego ao Senhor. Diga em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então se segure nisso. Não desista, continue orando, chorando, gemendo, mas orando, sangrando, mas orando, acreditando que o Senhor fará. Ele é Deus e Ele vai cumprir a promessa. Vamos orar pelas nossas finanças. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, levante sua mão. Eles vão deixar o envelope agora até você. Você que vai fazer pelo Pix, a chave está aí na TV. Querido, você crê
Você crê ou não? Então você tem medo por quê? Quem crê não tem medo. Quem crê tem autorização, não é medo. O que é autorização, Cícero? Aquilo que você ora, Deus abre a porta e ainda dá paz no teu coração. Mas o medo vem também. Entende? Às vezes o medo vem, mas o amor, que é essa paz, lança fora o medo. Porque você viu que a porta abriu e que o Senhor te deu paz para isso. Então vai e faça. É assim que age o homem de Deus. O homem de Deus, ele tem paz para fazer aquilo que o Senhor coloca no seu coração. É por isso que às vezes você vê que alguns homens e mulheres só crescem depois que vêm a exercer a fé. Não é porque eles não tinham possibilidade de crescer até sem fé. Muitos nem têm fé e crescem. Mas é porque a fé faz a diferença na vida do homem. Porque muitas vezes para você conquistar algo, Mateus, você tem que dar um passo de fé. Não é? O rico, muitas vezes você acha que é fácil para ele. Mas cada passo que o rico dá é milhões que ele investe. Só que ele não usa fé. Ele usa o quê? Cabeça, ele vai usar cálculos, base, ele vai fazer. Será que dá certo aquele negócio? O homem de Deus é fé. Pode fazer cálculos? Pode e deve. Mas a maioria das vezes é fé. Sabe por quê? Porque às vezes você não tem nada. Como eu vou fazer? Se eu fizer os cálculos, não bate. Eu vou ficar quieto ganhando meu salário, que é o melhor que eu faço. Mas como você tem fé, aí você vai e faz. Eu não estou falando sobre teologia da prosperidade não, mas eu não sei se você já deu um passo de fé diante de uma palavra que Deus te deu. Eu já dei muito. Vai e faz. Você está dentro de um aqui. Deus sabe e julga, como a palavra diz, que a gente aqui não tinha condição de construir isso aqui. Eu tanto não tinha condição que quando eu sentei com o Wilson, foi a ideia de vender tudo. Pode perguntar a ele. Eu disse: Wilson, quero vender o carro, quero vender moto, quero vender televisão, vou vender tudo que eu tenho para a gente começar a construir aqui. O Wilson disse assim: você vende tudo e só dá para comprar o ferro. Eu desisti. Eu disse: Senhor, tá aí, a conta é tua, o Senhor quer fazer. E muitos milagres aconteceram. Eu só dei o passo de fé. Ah, mas esse passo de fé foi como? Eu botei minha casa no chão, querido. Antes de morar na que eu moro, eu morei em lugar nenhum. Não era lugar nenhum, era uma área que eu fechei as portas e fui pra dentro com a minha família. Mandei construir um banheiro, que não era um banheiro, era tipo um negocinho lá. E tava lá, na fé. Só fé. Mas era com uma palavra. Então, se você é fiel ao Senhor, e o Senhor sabe e julga se você é fiel a Ele, e Ele te dá uma direção, abre uma porta, você está com medo de quê? Você está com medo? Eu tenho medo de não pagar, e deve ter mesmo. Se não trabalhar, não paga não. Mas se Ele deu uma palavra, Ele vai abrir porta. Amém? Agora eu vou te dar uma dica. Se Ele botou você aqui, você só sai quando Ele tira. Você vai chorar, mas você só sai quando Ele tira. Está entendendo, Mateus? Ele disse aqui. Aí Ele me abriu a porta. Aí você diz: mas essa porta aqui não está me agradando. Então chora para Ele te tirar de lá. É só Ele pode tirar, não é você. Alguém está entendendo? Agora o resto vai acontecer já hoje. Ah, mas eu vou me inscrever na faculdade, eu não vou ter condição de pagar. Sem fé, não verás a glória de Deus. Mas com fé, se Deus quiser, nem faculdade você precisa pagar. Essa é a verdade. Vamos ficar de pé? Vamos orar com essa fé? Eu não sei para que Deus está falando aqui. Às vezes você está pensando: ah, eu vou construir a minha casa, e está com medo. Ah, mas eu vou rebocar a minha casa. Mas a palavra de Deus diz que o homem que vai rebocar uma casa tem... Não. Senta comigo que eu vou te explicar o que a palavra de Deus estava falando ali. Estava falando sobre reino de fé. E o
justo vive pela fé. Quando Abraão saiu, não tinha terra não. Ele ia conquistar. Quando Josué chegou na terra, a terra era dos povos, mas ele tinha que conquistar. Está entendendo, Josué? Você quer conquistar? Então você tem que orar e crer. Agora vai ter gigante, dificuldade. Povo de Deus tem que contar milagre. Povo de Deus tem que contar milagre. O homem lá fora diz: foi eu que fiz. O povo de Deus tem que dizer: só Deus fez eu fazer. Só Deus mesmo, é milagre. E eu quero viver disso. Viver de milagre. Comprei minha moto no milagre, comprei meu carro no milagre. Rapaz, que estou criando meu filho no milagre. Eu quero viver no milagre. Olha, tá lá 5 pães, 2 peixinhos, mas multiplicou uma vez, depois multiplicou de novo, sobrou cesto cheio, querido. Mas é no milagre. Você crê? Então levante seu dízimo, sua oferta, como gratidão, porque provisão seu pai já dá a você. Está te faltando só fé. Fé para alinhar o negócio. Você não está dizimando por quê? Você não está ofertando por quê? Ah, porque eu tenho muita conta. Não. Porque te falta fé para agradecer, porque dízimo é gratidão. Se você não agradece, você está lutando com a força do teu braço. Mas se você luta com a força do Senhor, querida, você vai contar muito milagre ainda, em nome de Jesus. E pode falar de você quem quiser falar. Não, mas a Geila só pode estar roubando para estar comprando isso aí. Deixa elas falar. Você está trabalhando, você está sendo fiel, e o Senhor está abrindo portas para elevar o nome dEle através da sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele conhece seu coração. E se Ele conhece seu coração, Ele faz conforme Ele, Cícero. Essa é a verdade. Levante seu envelope e diga: Pai, eu te agradeço, porque segundo a tua palavra eu creio, e não tenho pena nenhuma de ofertar e dizimar, porque grande é as tuas promessas na minha vida. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem, traz o teu envelope com alegria. Levanta a tua mão, você que veio pelo Pix, com alegria. Exalta o nome de Jesus. E não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Bem bonito, Pai. Tudo Ele fez, tudo criou e tudo formou. Para o Bem bonito. para o seu louvor. Tem alguém que precisa de unção com óleo e oração por alguma enfermidade? Vem à frente. Você que precisa de unção com óleo, vem à frente. A palavra diz: se tem alguém doente, traga o doente até a frente. Os presbíteros da igreja vão orar sobre esse doente e ele vai ficar curado. Então, se você precisa de cura, vem à frente agora. Vamos orar sobre a sua vida. E nós oramos, Senhor, por esses que estão enfermos, Pai, com tantas gripes. Está tendo tanta essa coisa de gripe, né, gente? Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, que esses males não sejam para a morte, não sejam, Senhor, para ceifar vidas, nem para trazer doenças terríveis como pneumonia,
tuberculose, essas coisas. Não, Deus. Nós cremos, Senhor, na Tua santa palavra, que é viva e eficaz, Senhor, para nos proteger e nos livrar desse mal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos sobre a vida dos Teus servos agora. Que o Senhor possa trazer cura, Pai. Coloque a mão sobre a sua mente agora, Pai. Nós oramos sobre as batalhas que muitas vezes acontecem dentro da nossa mente. Nós repreendemos todas as setas malignas do diabo. Lembramos da palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada desembainhada de 2 gumes, para separar os maus pensamentos dos bons pensamentos. Destruímos todos os maus pensamentos com a palavra de Deus e edificamos os bons pensamentos com a Tua palavra, que traz para nós edificação racional. Coloque a mão e diga assim: meu culto, diga alto, meu culto é um culto racional ao meu Senhor. Diga em nome de Jesus: eu te abençoo na graça do Pai, nas doces consolações do Espírito Santo de Deus e no amor de Cristo Jesus, esse amor incondicional. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas. Abraça seu irmão. Dá a paz do Senhor